Legal também conhecer outros idiomas, né? Sempre as linguagens nos ajudam a ampliar os nossos conceitos. Não tem esse perfil, né? É verdade. É uma das coisas que o recrutador, né? As psicólogas, o pessoal do RH procura saber nas pessoas. Você percebe que é uma pessoa que desiste, não para em trabalho nenhum, toda hora fica um pouquinho de tempo, já abandona, vai para outro. Ela não chama, porque já veio com o cara, não tem perseverança, não tem resiliência. Primeira dificuldade, já pula para outro emprego. E é uma coisa que a gente precisa entender, a gente precisa vencer. É uma virtude isso, resiliência. Como também a perseverança. Acho que é a mesma coisa do chefe dar uma bronca no funcionário e a pessoa já se entregar, fazer Exatamente. Mesma coisa. E o resiliente vai lutando até. Vai lutando, vai vencendo, vai triunfando, vai provando que o chefe estava errado, às vezes, né? Se é uma injustiça, alguma situação assim. Vamos lá então, continuando aqui, gente. Para equacionar a maioria dos problemas humanos que enfrentamos, podemos estabelecer uma fração entre hostilidade do ambiente e resposta pessoal. Fala comigo, hostilidade do ambiente e resposta pessoal. Considerando fatores como resistência emocional, resiliência, autocontrole, esperança, são fatores que são determinantes disso. Esperança, vocês sabem o que é, né? Autocontrole, alguém que controla a si mesmo, em inglês self-control, né? Domínio próprio, alguém que domina a si mesmo. É interessante que até a palavra coragem, ela tem esse significado, alguém que controla os seus medos, né? Alguém que controla os seus medos. Coragem não é a ausência de medo. Não, todo ser humano tem medo. O corajoso é alguém que dominou o seu medo, tem autocontrole, tem domínio próprio, ok? Resiliência já falamos, resistência emocional é uma pessoa, né, que não se entrega às emoções, aos sentimentos. A gente sempre toca nesse assunto, é muito importante, porque hoje nós vivemos uma sociedade emocional, uma sociedade emotiva. Tudo é emoção, tudo é meu coração, tudo é eu tenho direito de ser feliz, né? É todo mundo querendo buscar felicidade, mesmo que quebre princípios, estoure valores, arrebente o outro. O importante é ser feliz, o importante é minhas emoções. Nós aprendemos à luz da palavra de Deus que não é bem assim, não. O importante é o meu compromisso, a minha aliança, a minha responsabilidade, a minha fidelidade, a minha lealdade ao outro. O altruísmo em vez do egoísmo. Altruísta é aquele que se doa ao outro, se entrega no sentido de serve o outro, se preocupa com o outro, não busca os seus próprios interesses. Então essas são virtudes cristãs que nós precisamos resgatar. Amém? Amém. Que nós vamos ter que ajudar e trabalhar isso na vida das pessoas. Porque senão... exatamente. Sempre que aumentamos o denominador em resposta pessoal, temos um grande poder para reduzir o valor da hostilidade do ambiente. Então, quanto maior a resposta, o esforço humano, né? O poder de Deus junto com a vontade humana, a resposta, a ação humana, mais madura a pessoa vai ser. Por isso esse gráfico, tá? Agora, se eu me deixar levar pelo ambiente, estou lascado. Eu vou virar uma pessoa imatura. Se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos, vai ser uma tragédia. Tá bom? Todo mundo entendeu esse gráfico, gente? É muito importante a gente entender isso, tá bom? Quando o denominador, resposta pessoal, tende a zero, ou seja, está aqui embaixo, o que a pessoa vira? Imatura. Quanto menos corresponder aos desafios da vida, mais imaturo você é. Uma coisa que eu aprendi, gente: maturidade tem a ver com responsabilidade. Fala comigo. Quanto maior a minha responsabilidade, maior a minha maturidade. Eu sempre ensino isso, né? É uma verdade que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando o outro for imaturo, aí que eu preciso ser maduro. Quando o outro for carnal, aí que eu preciso ser espiritual. Ok? A gente tem que pagar o mal com o bem, e não o mal com o mal. Senão eu estou sendo imaturo igual ele.
né? Olho no olho, dente por dente. Isso aí é coisa de criança. Criança que faz isso. Me bate, eu te bato, né? Isso aí é imaturidade. Exatamente. É claro que numa situação de violência você pode se defender, tá? Não estou fazendo aqui apologia, você ser escrachado, zoado, zombado, violentado e abusado pelos outros. Não é isso que eu estou falando. Você precisa se posicionar. Faz parte da mansidão, se posicionar em Deus. Se proteger, guardar o seu coração. Beleza, mas não praticar violência sobre violência. Tá bom? Vamos lá então. Continuando aqui. Quando o denominador, a resposta pessoal, tende a zero, que ocorre em pessoas passivas, ou seja, que se entregam, né, às emoções, aos problemas, com postura de vítima, negativas, altamente reativas, sem autocontrole, então não importa quão pequeno é o numerador, hostilidade do ambiente produzirá proporções infinitas. Vocês estão entendendo? Vocês vão lidar muito com gente assim. Pessoas imaturas, pessoas que são negativas, se fazem de vítima, passivas, se entregam aos problemas, né? Que são reativas e não têm autocontrole. Elas não pensam antes de fazer, elas fazem para depois pensar e ver a caca que fez. Elas não são reflexivas. Gente, o correto é a gente não fazer nada em piloto automático. Muito menos reagir sem pensar. Sim ou não, gente? Sempre que a gente reage sem pensar, a gente faz besteira. A gente fala o que não devia, machuca as pessoas, arrebenta os outros e acaba ferindo a você mesmo, porque o outro é uma extensão de mim mesmo. Então, quando eu firo o outro, automaticamente eu me firo. Se eu machuco a minha esposa, meu casamento vai ser afetado. Né? Porque ela é uma extensão de mim mesmo. Quem vai colher a esposa arrebentada sou eu. Então eu preciso entender isso. Eu tenho que agir e não reagir sem controle, sem reflexão. Arrebenta com a família. Então o crente tem que ser uma pessoa controlada, com domínio próprio. Não é à toa que domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. A longanimidade, que é um pavio longo. A paciência. Vocês estão entendendo? Não tem esse negócio de é só assim mesmo. É assim mesmo. Se não mudar, vai para o inferno. Porque quem alimenta a carne não pode agradar a Deus, a Bíblia diz. Esse negócio de isso é assim mesmo, Deus tem que me aguentar. Deus não tem que te aguentar não, meu irmão. Você que tem que mudar. Porque se você alimentar a carne, viver uma vida carnal, infelizmente o lugar final é o juízo final, é o inferno. Quem se alimenta na carne, quem faz as coisas da carne e não se arrepende, não deixa o Espírito Santo tratar, moldar, transformar, irmão, infelizmente é uma pessoa que está andando num ciclo de derrota. E quem anda num ciclo de derrota revela para Deus que não se arrepende. E quem não se arrepende, quem não é penitente, quem não se arrepende, infelizmente é um posicionamento de condenação eterna. Sim ou não, gente? Sim. É o que a Bíblia diz. Fala. Se eu ver alguma coisa de errado, por exemplo, na família, que não esteja de acordo, e eu vou falar, e a pessoa se sente ofendida, causa uma intriga, alguma coisa, como lidar com a situação? Assim, fale da melhor maneira, mais madura, amorosa, graciosa possível, mas fale a verdade em amor. Se a pessoa não aceitar, se ela se ofender, aí o problema é dela. Se você tem a consciência que você falou em amor, com firmeza em amor, o amor fere. Às vezes uma palavra da verdade vai ferir. A verdade fere, gente. Principalmente quem está vivendo uma vida de engano. Você está me entendendo? Então você tem que ter a consciência tranquila. A não ser que você fale uma coisa indevida, errada, hostil, dura demais, uma coisa, né, carnal, um palavrão, uma ofensa, um xingamento, que você tenha consciência que você errou. Aí você precisa ir lá e consertar aquela situação, pedindo perdão para a pessoa. E procurar não entrar na carne mais.
mais agir na maturidade e na espiritualidade. Vocês falam muitas vezes, né? Exatamente, muito importante, irmão. Tem gente que enche o saco. Parente uma vez só. Exatamente. Fala uma vez, não funcionou, só fala uma segunda vez se você perceber que a pessoa não entendeu. Falou uma vez, meu irmão, você está isento diante de Deus. Entrega para Deus, vai orar, vai interceder. Vocês estão entendendo? E tem coisa, né? Por exemplo, casamento, vida conjugal, relacionamento com filhos, que sim, você vai ter que aprender a viver e lidar com o outro. Defeitos, falhas, situações assim que infelizmente, por mais que você fale, faz parte de uma característica da pessoa, não depende de você mudar, depende do outro. Aí você vai ter que aprender a conviver, flexibilizar, saber lidar com as diferenças. Tá bom? Vocês estão entendendo? Isso que não seja uma coisa horrível, né? Horrenda. É isso que nós estamos falando aqui. Todo mundo entendeu? Uma sociedade orientada em direção à patologia, né? Doença, ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças, a tendência é focar apenas no eixo horizontal. Só aqui, ó. Só aqui. Ambiente e estresse. Geralmente só se trabalha isso aqui. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Entretanto, o crescimento do ser humano, a maturidade nos relacionamentos, né? A evolução social e talvez toda a cura que perdura, ou seja, que continua, depende mais das qualidades que são medidas pelo eixo vertical. Qual é o eixo vertical? A resposta das pessoas nos relacionamentos. Então, o que é mais importante, gente? O ambiente ou a resposta? Hein? A resposta, gente. A resposta faz parte da vontade humana. A vontade humana são as nossas escolhas morais. É a nossa resposta, é a nossa decisão, é a nossa escolha. É a nossa, o que os teólogos chamam de volição ou livre-arbítrio. Coloca aí, escreve aí. Decisão moral, escolhas, volição, livre-arbítrio, é tudo a mesma coisa, com nomes diferentes. Volição, V-O-L-I, são, tá? Volição. E livre-arbítrio. Gente, esse é o centro da personalidade humana. A tua vontade é o centro da tua personalidade. E a tua resposta vem de onde? Vem da tua vontade. Vem da tua escolha moral. Vem do teu poder de decisão. Sim ou não? É o que os especialistas chamam, né? Hoje se usa muito em PNL, em liderança, que é a questão da atitude. A sua atitude, você toma uma decisão e reage, e age. Eu até estou preparando uma palavra sobre esse assunto, superando o fracasso, né? Eu até está bem encaminhada já. Falo sobre isso. Fracasso é uma coisa que vai acontecer com todo ser humano, faz parte da vida, se torna um aprendizado. O mais importante não é o fracasso, é como eu lido com o fracasso, como eu reajo diante dele, né? Que entra a resiliência, a perseverança, entender, compreender o erro e sair dele através de uma atitude. Todo mundo está entendendo, gente? Vocês estão aconselhando, gente, vocês vão ter que levar as pessoas a tomar uma atitude. Não é você que vai tomar uma atitude por ela. Você vai conscientizar ela que ela precisa tomar uma atitude, uma decisão diante de Deus. E isso é extremamente importante. Ah, mas eu não quero, não estou afim, irmão. Daí recua. Vai orar pela pessoa e entregar para Deus. Porque a chave não está em você, gente. Está na pessoa que está vivendo aquele problema. Seu dever é conscientizar, orientar de maneira precisa, à luz da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas em meio a tudo isso existe a resposta pessoal da pessoa. E não fique com raiva se a pessoa não fizer o que tu falou que era para fazer. Fala. Essa questão é muito importante também, porque a pessoa que busca o aconselhamento, ela sempre quer transferir o problema
Para você. Ela tá- Exatamente. Muito bem colocado. Isso é muito comum, gente. A pessoa chega jogando o problema dela como se fosse teu. Não é teu. É dela. Você precisa entender. Uma das primeiras coisas que eu falo quando eu atendo as pessoas, gente, olha, a resposta do teu problema não sou eu. É você em Deus. É você em Deus. A chave da resolução do seu problema está em você, em Deus. Se você se conectar com Deus e obedecer a Deus. Você está me entendendo? Senão as pessoas vão querer toda hora jogar os seus problemas para cima de você. E não é seu problema. É dela. Você está ajudando ela a resolver um problema dela. Orientando, conscientizando e aconselhando. Amém? Então vamos lá. Obviamente, se o seu alvo principal é a ação social, né? Uma pessoa engajada na ajuda das pessoas e uma direta transformação dos fatores tóxicos do ambiente, psicólogos, assistentes sociais, educadores, né? Sociais, pedagogos, professores, né? Se você tem essa ação social e uma direta transformação dos fatores tóxicos do ambiente, então o eixo horizontal é e deve ser sua prioridade. Mas estou falando de um ponto de vista clínico e nesse contexto uma orientação em direção ao eixo horizontal, né? Horizontal aqui, a condição do ambiente, maior do que no vertical, resposta pessoal, é contra-evolutivo. O que é isso, gente? Você vai ver pouco progresso. Se você focar só nisso aqui, condição e ambiente, você vai ter pouco progresso. Isso aqui é um elemento importante do aconselhamento. Por isso, abordagem sistêmica. Ou seja, não é só a pessoa envolvida, é o ambiente também. Só que mais importante que a condição e o ambiente é a resposta. É isso que nós estamos vendo aqui. Como? Alguma diferença entre o aconselhamento? Você procura a igreja, o teu pastor? Ou você procura um psicólogo que não te conhece, não conhece você, teu esposo, teus filhos? Qual a diferença entre isso? Que eu vejo que muitos médicos falam que você jamais vai procurar alguém que não te conheça. Está errado isso, tá? Eu acho que é errado isso. Assim, eu acho que se a pessoa, tanto o psicólogo quanto o pastor são pessoas maduras e preparadas, independente de ser conhecido ou não, eles vão ser eficazes. Entendendo sempre que o fator chave não é o pastor nem o psicólogo, é a pessoa envolvida no caso. A pessoa Tá? madura não é influenciável, né? Exatamente. Claro que se não tiver uma ligação com a pessoa, em alguns casos talvez seja bom. Mas não é esse o fator determinante, tá? A questão é o quê? É a habilidade do conselheiro. É a habilidade do psicólogo, e eu, pastor Giovanni, só recomendo psicólogos cristãos. Porque senão, o psicólogo que não é cristão, ele tem uma abordagem totalmente diferente e muitas vezes contrária à palavra de Deus. O pastor fala uma coisa, o psicólogo não cristão fala outra totalmente contrária à palavra de Deus, daí coloca a pessoa num parafuso. Uma crise existencial, uma loucura total, onde ela não sabe que referência ela vai pegar para a vida dela. Entendeu? Então, assim, o ideal é primeiro procurar um bom atendimento pastoral com as obreiras, com os pastores. E caso seja necessário um acompanhamento psicológico cristão, nós mesmos encaminhamos a isso, tá? Existem situações, eu já fiz isso algumas vezes, onde eu percebi que era necessário, era mais do que espiritual, era psicológico, precisava de um acompanhamento terapêutico, e eu mesmo já encaminhei várias vezes a psicólogos cristãos. Não é porque eu não dei conta, é porque eu tratei com a parte espiritual, mas a parte emocional, psicológica, eu repassei para alguém que é especialista naquela área. Mas quando não é cristão, você come o livro, como você está dizendo? Sim. O psicólogo falar uma coisa que até te tentar desviar do caminho, né? Sim. Isso Ele não acredita no espírito. provavelmente vai acontecer, tá? Ele acredita na farmacologia, não sei. Um psiquiatra, ele vai tender para o quê? Para a farmacologia, para a medicação.
que só vai maquiar o problema, mas não vai resolver. Claro que em alguns casos sim vai resolver quando for casos biológicos hormonais. Quando é uma questão química e não de alma nem de espírito, pode resolver. Tá bom? Não tem nada de errado. Nós precisamos dos psiquiatras, dos médicos, especialistas nisso, quando é algo biológico hormonal. Mas quando é alma e espírito, eles só vão maquiar. Eles não vão resolver. Só vai deixar a pessoa ali, né, medicada, maquiada, mas não resolvida. Até Vocês estão porque entendendo? não tem esse preparo também. Então assim, é importante trabalhar em conjunto, né? O pastor atender, caso você, o pastor, perceba que é mais do que espiritual e alma, né? Encaminhar para um psiquiatra, que percebe que é hormonal, né? Então é importante os pastores, os conselheiros, isso eu estou falando em casos crônicos, tá? Não é de aconselhamento normal do dia a dia aqui, que é a maioria dos casos. Situações crônicas a gente tem que caminhar para um profissional. Já fiz isso também, caminhando para uma neurologista, né, um psiquiatra. Geralmente eu encaminho para a doutora Sandriane, por exemplo, uma neurologista excelente, como ela também às vezes encaminha para cá, que ela percebe que não é biológico, não é hormonal, é alma, é espiritual, e aí ela manda para nós aqui, entendeu? Estão entendendo, gente? Então é importante assim o reconhecimento dessas ciências, o reconhecimento da importância desses profissionais, mas geralmente ser pessoas credenciadas, preparadas, maduras, de preferência não, se possível, crentes, porque senão pode desconstruir tudo aquilo que você está aconselhando. Isso já aconteceu comigo, né? Em casos que eu aconselhei, a pessoa foi lá no psicólogo que não era cristão, o psicólogo falou totalmente contrário à palavra de Deus, desviou a pessoa da fé e não resolveu o problema dela. Entendeu? Então tem que No tomar caso de bastante uma mãe, cuidado. por exemplo, que traz um problema aí de um filho que está na droga,